Olá, começa agora mais uma edição do Âncora Livre. Hoje o estúdio do programa Âncora Livre recebe um autor que transita entre a técnica e a imaginação com a mesma intensidade. Cassiano Santos Cabral, advogado, servidor público, com sólida atuação no direito público e presença marcante na literatura. Ele construiu uma trajetória premiada na poesia, na crônica, no conto e no romance policial, no Brasil e também no exterior. Agora apresenta um novo e ousado projeto, a ficção científica Crepúsculo dos Androides, que a gente vai saber mais sobre esse livro depois. Antes de iniciarmos a entrevista com ele, vamos destacar alguns marcos da sua trajetória literária. Ao longo de mais de 3 décadas, Cassiano lançou obras que percorrem diferentes gêneros, da poesia premiada, passando por crônicas e também por contos, ao romance policial. O escritor é reconhecido por instituições literárias no Brasil e também no exterior. Entre os títulos já publicados estão Vai e Voa, 1991, Poesias, Cavalgada de Esperanças, 2005, Poesias, Entre Pedras e Sonhos, 2014, Crônicas, Sol de Outono, 2018, Contos, A Sombra da Passarela, 2021, Policial, Insana Verdade, 2024, Policial. E novos livros que já estão prontos para a publicação. Entre eles, A Maldição do Pão, que é policial, Canto Pelegrino, Poesias, e o aguardado Crepúsculo dos Androides, que é uma ficção científica. Sua trajetória soma reconhecimentos estaduais, nacionais e internacionais, com premiações na Europa e nos Estados Unidos, além do título de chanceler honorário das artes em Londres. Seja muito bem-vindo, Cassiano Santos Cabral, à sua estreia no Âncora Livre. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite feito pela Terezinha Tarcitano, jornalista muito reconhecida na nossa cidade, no nosso estado, e também ao Ricardo Pantalhão pela oportunidade ímpar de falar um pouco para os ouvintes a respeito da minha trajetória. E desde já parabenizo o programa pela oportunidade, por ser um veículo de comunicação que está levando a cultura, né, para os sete cantos, entendeu? Então, muito obrigado pela oportunidade. Em que momento a literatura deixou de ser expressão e passou a ser uma missão na sua vida, Cassiano? Bom, é uma pergunta interessante. Eu iniciei a minha trajetória literária desde muito pequeno, aos 8 anos, 9. Então, no início que a gente começa a escrever, a literatura ela tem um papel assim, muito intimista, onde o escritor ele precisa colocar para fora os seus sentimentos, as suas ideias de mundo, né? Mas à medida em que a gente vai amadurecendo, e eu digo isso por volta de 25, 30 anos mais ou menos, através de leituras, a gente descobre o papel social da literatura. Isso se dá também através de leitura de obras, até mesmo a Bíblia Sagrada, que é um livro histórico, né? Mas obras sagradas aí da nossa literatura, Navio Negreiro, do nosso grande poeta, né? O Castro Alves e outros tantos escritores, o Érico Veríssimo, que destacou o Rio Grande do Sul, Graciliano Ramos e outros tantos. A própria Malala, nesse novo livro dela, né, que ela conta de toda a perseguição que teve no Afeganistão, do regime talibã, a gente entende que a literatura tem um papel social. E a grande proposta que eu tenho nos meus livros é justamente essa, de ter um papel reflexivo ao leitor, que ele possa ponderar os seus valores, e ao mesmo tempo eu passo sempre uma mensagem positiva, ou seja, vale a pena ser bom, vale a pena ser ético, vale a pena fazer o bem. Então, pelo menos na literatura, eu sempre deixo essa proposta. Tem sempre mensagens inseridas. Tem sempre mensagens inseridas. E aqui eu vou fazer um adendo.
eu tive o meu último livro escrito, que foi publicado em Insana Verdade. Ele foi um livro que se passa numa clínica psiquiátrica, onde o personagem principal está internado. E aí eu relato bastante coisa a respeito de como é a vida dele nessa clínica, em situação de confinamento, situações que ele passa frio, repetição de frutas. Então, ele se sente muito isolado. E eu tenho uma leitora que estava na iminência de colocar a mãe dela numa clínica de repouso. E ao ler o livro e ao se deparar com todas o que o meu personagem estava vivendo, ela desistiu. Então, veja bem que a literatura ela pode impactar, sim, na vida real das pessoas. E isso eu acho muito interessante, o papel do escritor, né? A gente ter essa dimensão. E eu sempre procuro, assim, fazer uma literatura sinestésica, no sentido de explorar aromas, cheiros, texturas, para que haja uma imersão no meu livro, para que o leitor entre dentro dos capítulos, dialogue com os personagens e se veja dentro da história. E uma das coisas mais interessantes que eu tenho de elogio, que muitos leitores me fazem, é o seguinte: a gente não consegue parar de ler o teu livro. E é um livro, verdade. Os livros são narrativa longa. Então, isso, para mim, é uma coisa muito positiva. Então, o papel social da literatura, eu acho que é uma coisa muito presente na minha obra, e eu gostaria sempre de poder trabalhar com isso, né? O direito influencia na sua forma, no momento da construção de personagens ou de algum conflito? Sim, o direito sou formado em direito, né, como tu mesmo colocaste. Então, o direito, assim como ideal de justiça, como proteção de paz, você vai encontrar nas minhas poesias, nas minhas crônicas, nos contos, né, sempre alinhado com a nossa legislação, no sentido de preservação da dignidade da pessoa humana, dentro desses valores. Mas, especificamente, eu te digo nas narrativas longas, sobretudo nos romances policiais. Por quê? Porque todo romance policial ele tem que ter necessariamente um assassinato. E o assassinato, o que é? É uma morte. E a morte é um crime previsto no Código Penal. Então, eu trabalho muito na questão da investigação. Então, sempre nas minhas narrativas longas, você vai encontrar um advogado, um juiz, um delegado, pessoas que vão, dentro de uma linguagem coloquial, falar de conceitos e elementos do direito, até porque o meu leitor se familiarize mais. Então, sim, está presente, sim, com certeza. Prende a atenção do leitor, eu já passei por isso. Mas o que significa ter obras e premiações fora do Brasil? Obras internacionais fora do Brasil que você já foi homenageado e reconhecido? Olha, isso realmente é bastante importante. Eu acho que hoje em dia nós temos uma comunidade luso-brasileira bastante ativa no Brasil e no exterior, e entidades internacionais que promovem a literatura, né? E eu mesmo tenho divulgado os meus livros, né? Biblioteca Brasileira em Nova York. Tive a satisfação de que tu levaste o meu livro em Boston, no Brazilian Times, também em associações na China, né, na cidade de Macau, em Goa, na Índia, que são cidades onde se fala o português. Então, isso é muito... E tem uma penetração boa em Portugal. Mas eu te digo que a maior emoção, em termos de reconhecimento, foi quando eu recebi o meu prêmio, né, um troféu Helvético Brasileiro em Genebra, aonde eu participei de um concurso literário de melhor livro na modalidade de contos e fui um dos premiados. E também participei da Feira do Livro de Genebra, do Salão de Genebra. Então, foi espetacular esse reconhecimento na Suíça, né? Então, é muito, muito importante a gente ter esse respaldo, né, de associações literárias e editoras também. Esses prêmios mudam ou ampliam a responsabilidade do autor? Olha, eu acho que nós estamos mudando todos os dias mais, né? A mudança ela é constante. Particularmente, como tu mesmo referisse, eu comecei com a poesia, depois eu parti para a crônica, para o conto e depois para o romance policial, né?
Então, a poesia é uma linguagem mais intimista. Quem quer ter uma reflexão um pouco maior, a crônica. Quem quer fazer uma imersão um pouco mais a fundo, o conto-se. E o romance policial, uma imersão intensa, né? Porque os meus personagens, eles não são estereotipados. Eles são personagens que têm qualidades e defeitos. Então, muitas vezes, a própria pessoa se visualiza nele. O reconhecimento internacional, ele é extremamente importante, porque nacional, internacional, porque até então a gente começa a escrever e aquilo faz sentido para ti. Para ti é bom, para tua mãe é bom, para tua esposa é bom, para teu melhor amigo é bom. Mas são opiniões que, é claro, são importantes, mas a gente sabe que podem dizer alguma coisa para te agradar, né? Mas quando várias e várias entidades e órgãos, né, tu recebe premiações, tu recebe reconhecimento, tu vê que está valendo a pena, tu vê que a tua mensagem está passando uma mensagem positiva, altruísta. E isso dá uma responsabilidade maior no sentido de que a gente tem que manter o padrão de qualidade. Então, é necessário manter o padrão para que o leitor tenha interesse em ler, né? E a gente diz muito o seguinte, queixa muito dos escritores, tem poucos leitores, mas também as pessoas têm pouco tempo e os livros muitas vezes não são interessantes. Então, o que eu faço? Eu sou escritor, mas eu também sou leitor. Então, eu escrevo livros que eu gostaria de ler, né? Então, eu acho que isso é uma característica minha também. Mas, sem dúvida, o reconhecimento é muito importante e amadurece cada vez mais a gente. Já ouvi leitores dos seus livros falando a respeito, dizendo que é difícil parar de ler, porque tem a emoção da página seguinte, né? Isso é muito bom para ti, porque prende a atenção de quem está lendo. Isso aconteceu comigo, até porque eu já fui revisora de alguns livros dele, e eu não sabia se eu estava lendo ou revisando, porque eu queria saber o que vinha no capítulo seguinte ou na página seguinte. Isso também se constrói não só com a vocação, mas com técnica, né? Claro. Uma das técnicas que eu utilizo são capítulos curtos, não capítulos muito longos, não extremamente descritivos, né? E esse último livro em específico que eu escrevi, O Crepúsculo dos Androides, ele é muito fluente, né? Então, todo o capítulo ele traz uma informação importante, que às vezes no primeiro momento não é, mas lá no 5 capítulos depois tu vai Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro. Por que foi dito aquilo. Queria que você citasse os teus principais prêmios. Bom, meus prêmios eu comecei ganhando aqui na Casa do Poeta Rio-Grandense, com 18 anos, depois tive alguns prêmios no estado, em Cachoeira do Sul, Santo Ângelo, Porto Alegre, né, também. No Rio de Janeiro, um concurso nacional de poesia, em São Paulo, de crônicas. E no exterior. No exterior eu ganhei 2 concursos literários, um tirei primeiro, outro tirei terceiro lugar em Portugal, esse prêmio na Suíça, e alguns outros prêmios de entidades literárias que reconhecem alguns escritores como acham que tem uma qualidade boa e indicam, né, para receber prêmios. Então, eu já recebi na Itália o troféu Dante Alighieri, recebi em Boston, o troféu Fernando Pessoa, aqui em Porto Alegre, e também sou chanceler honorário das artes em Londres. Algum livro de sua preferência? Olha, eu acho que todos os livros que a gente escreve são filhos, né? Filhos literários, e todos eles eu tenho um carinho especial. Mas eu te diria que o que mais eu tenho um carinho especial entre os publicados é o Insana Verdade, que é um livro voltado para a terceira idade, né? E é um livro assim que tem uma imersão psicológica muito grande. Mas o livro, entre os policiais e entre todos, que mais chamou a atenção do público leitor foi A Sombra da Passarela, que inclusive eu estou ofertando com muito gosto ao meu amigo Ricardo Pantaleão, que é um livro voltado basicamente para o público feminino, né? Onde conta a história de uma mãe que tem o seu filho sequestrado e ela vai fazer de tudo, né, Então, eu questiono limites de ética, de moral, né? Até que ponto a gente pode ir por amor. Então, esse livro aqui foi muito aceito, tá? Inclusive na segunda edição já. Mas eu, particularmente, gosto mais do Insana Verdade.
Mas todos são livros que eu realmente eu posso te dizer que eu faço o meu melhor em cada obra que eu escrevo. Isso porque vem um novo agora, né? O Crepúsculo dos Androides. E por que a escolha agora de ficção científica? Por que agora essa mudança? O que te inspirou? Foi inteligência artificial? Olha, eu vou te dizer o seguinte, que eu sou um escritor em constante mutação, né? Eu parto de vários gêneros literários aí, e eu tenho, assim, uma inquietude intelectual no sentido de não ficar só na poesia, só no romance policial. Eu gosto de inovar. Então, a gente, no Ministério Público, mesmo como profissional do direito, a gente trabalha muito com tecnologia, né? Acho que no jornalismo também, né? Acho que está inserido em todas as áreas, né? E o futuro tá próximo. Em 2030, ele tem a agenda da ONU de 2030, ele parece que vai ser um marco. Então, assim, seria uma antecipação minha, preventiva, do que eu imagino que o futuro nos reserva, né? E aí vem a questão dos robôs, a questão da inteligência artificial, e eu acho que é um posicionamento pessoal meu e uma crítica, né, ao mesmo tempo que eu acho que a tecnologia é importante, o avanço da ciência, mas tem que ser visto com cautela e com moderação, né? Então, o livro tem essa proposta de fazer o leitor refletir sobre isso. Aliás, a obra fala mais sobre o ser humano ou sobre robôs na era da tecnologia? Olha, tem os dois, tá? Tem seres, é uma mescla. É uma mescla de seres humanos e robôs. Não sei se eu posso falar um pouquinho da história rapidamente. Sem muito spoiler, mas pode. Tá, não, nós temos um engenheiro, não é? Que ele começa a trabalhar numa fábrica, que é uma fábrica que constrói robôs humanoides. E esses robôs humanoides, num primeiro momento, eles são produzidos justamente para ajudar as pessoas. Pessoas com necessidades especiais, deficientes visuais, do trabalho doméstico, de donas de casa. Mas o dono percebe que que os robôs podem ir muito além. Então, ele entende que podem, inclusive, ser usados para o mal, para dominar a cidade. Então, aí são robôs humanoides que usam máscaras de silicone, com máscaras humanas, e acoplados com inteligência artificial de última geração. Robôs que, inclusive, sabem ler a íris dos olhos das pessoas e são capazes de ter reações, como emoções, como um abraço. Então, são robôs muito avançados. Então, aí nós vamos questionar, né, até que ponto a máquina pode ir a questão da autonomia, né? Até que ponto o homem consegue ter autonomia sobre a máquina ou a máquina assume um papel de protagonista. E aí que eu acho que encontra o perigo. Vamos para um breve comercial, voltamos já. Lembrando que o Âncora Livre conta com o apoio da PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e também com a FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. O direito não é estático, ele se transforma, e a FMP guia essa evolução. Carregamos a autoridade de uma história construída com rigor e excelência, um legado que inspira confiança e respeito. Com o olhar no futuro, transformamos conhecimento em novas práticas, métodos e tecnologias. Aqui, tradição e inovação caminham juntas. Guiados por mestres que são referência nacional, formamos líderes preparados para os grandes desafios da justiça. Na FMP, o aluno encontra direção e propósito. Cada jornada se torna transformação, cada talento, liderança. Somos tradição em movimento. Somos inovação com propósito. Transformamos talentos em líderes. Transformamos o direito em futuro. FMP. Somos a evolução do direito. Tendo o teu nome já tão conhecido no mundo literário, por que assinar a obra como Agamenon Neto? Pois é, o Agamenon Neto é um pseudônimo, né, que eu tenho usado muito, eu tenho participado ativamente de concursos literários, em muitos deles é exigido que o escritor escreva com um pseudônimo, né. Então, o Agamenon é um apelido dado pelo meu avô, né, do rei de Micenas, é
é um ser mitológico que ele é um guerreiro, ele lutou na Guerra de Troia. E o neto foi dado em relação à minha relação de parentesco com o meu avô. Em relação ao meu avô, eu sou neto dele. Então surgiu o Agamenon Neto. E como eu estou inovando na ficção científica, eu acho que esse pseudônimo veio junto com o pacote da inovação. É um pseudônimo que tem me dado sucesso nos concursos, tenho sido premiado, e me parece bem sonoro. Então, é uma nova proposta, mas é importante que se diga que o pseudônimo ele não está divorciado do nome do Cassiano. Quando eu publicar o livro, vai estar na orelha que é o pseudônimo do Cassiano, que já editou tantos livros. Correto. E tal, para o meu público leitor entender que sou eu, né? Mas é uma inovação, não sei se vai dar certo, mas eu tô querendo apostar nesse pseudônimo, né? No novo livro. Maravilha. Me fala sobre essa frequência que você fala de 18.000 Hz. Ela é simbólica ou tu pesquisou? Como é que ficou isso? Não, em primeiro lugar eu pesquisei. O título inicial do livro era a Missão em 1000 Hz. Mas 1000 Hz não é uma frequência alta a ponto de colapsar a energia, né? Então, 18.000 Hz, ela é uma frequência que colapsa energia, no sentido de produção de ondas eletromagnéticas, e é capaz de colapsar matéria, desintegrar matéria, porque os meus robôs, eles são imortais, eles são à prova de bala, de fogo, são feitos de titânio, né? Então, nenhuma bala, um ataque é capaz de destruí-los, né? Porque eles são autônomos, né? Mas uma frequência vibracional acima da vibração que eles estão, uma vibração do mal, e aí entra a questão também de frequência vibracional, um pouco de fé, é capaz de destruí-los. Então, 18.000 Hz é um som bastante agudo que é capaz de destruir os robôs. Mas também, de um outro ponto de vista, é importante, eu quero que o leitor reflita pelo seguinte: ao longo da história, os meus personagens, eles vão, de certa forma, colapsar entre parentes, porque eles vão mudar, o eixo da vida deles vai ser mudado. Então, o meu próprio personagem principal, que é um engenheiro cético, e depois que ele tem a experiência de quase morte, ele vira uma pessoa espiritualizada. Então, como também nós, como leitores, como pessoas, podemos trazer isso para a nossa realidade, ajustando a frequência vibracional para que nós possamos também mudar a nossa realidade a partir da nossa vibração e sintonizar com o que nos faz sentido e quem está na mesma sintonia que nós. Então, ele é uma frequência externa, capaz de produzir isso, mas também podemos refletir de aproveitar intrinsecamente uma frequência alta que nos faça mudar a nossa realidade. Entendi. Alguma crítica à inteligência artificial ou ao seu uso ético? Olha, eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar, cada vez é mais corriqueira no nosso meio. Inclusive, às vezes eu uso, né, para sugestão, até o nome da fábrica, Sinotec, foi eles que me deram. Mas chega um ponto que a própria inteligência artificial diz assim: queres que eu escreva um capítulo para ti? Eu digo, não, eu não quero, porque eu sou escritor. Né? Então, Então, a inteligência artificial ela é muito positiva, mas tem limites. Ela não pode avançar, tem que, por exemplo, respeitar direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Tem que direito à imagem, direito de personalidade. Então, ela tem que ir até certo ponto, mas ela tem que ser usada como instrumento para facilitar a vida do homem, mas sem substituí-lo jamais. Então, a proposta é essa. É um facilitador, mas não pode substituir o homem. Vai seguir explorando a ficção científica em alguma outra obra? Olha, eu acho esse assunto bem interessante, gostaria de me aprofundar mais no assunto, pretendo, mas, ao mesmo tempo, também eu continuo seguindo com os meus outros gêneros literários, né, onde eu já tenho uma trajetória, e acho que vamos ver a resposta do público leitor. Então, eu te digo assim que enquanto alguns romances são voltados para o público feminino, como A Sombra da Passarela, Insana Verdade, é para o público mais de idade, né, eu te digo o seguinte, que o Crepúsculo dos Androides é mais para o público mais jovem, que é o público que trabalha com mais tecnologia. Então, eu tento, assim, vamos dizer assim, abarcar vários públicos, né? E acho que eu tô feliz aí com o resultado. Ele foi escrito em 1 mês, esse livro. Foi uma catarse.
Meu Deus. Férias boas, então, hein? Foi verdade. Inspiradora. Estava tudo... Conspirando a favor. É verdade. Que bom. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Maldição do Pão e o Canto Peregrino, que ainda são manuscritos, né? Não foram lançados. Um pouquinho de cada um. Tá. Bom, de forma bem rápida, então, A Maldição do Pão foi o primeiro romance policial que eu escrevi. Ele ainda não foi publicado, mas ele é um livro voltado aí para o homem do interior, para um pessoal, assim, cultura, assim, do interior, um senhor, assim, uma vida assim um pouco mais rústica, mas ele é um livro também que vai pautar muito ética, moral, é um livro que nós vamos ter um júri, né? O personagem principal vai ser encontrado ao lado do corpo da pessoa que foi assassinada, e ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai ter júri no livro, então ele vai provar que, apesar de ter motivos para matar, ele vai tentar demonstrar que não foi ele o autor do crime, né? Terá sido ou não, isso aí tem que ler para saber. Então é um livro que vai ter muitas surpresas, né? E o Canto Peregrino segue também nas poesias, mas aí com poesias mais sociais, onde eu falo de desmatamento, de corrupção, de assuntos não nominando nenhuma pessoa específica, nenhum partido específico, mas como um todo, né? Que são assuntos que estão em voga. Então, sempre assim partindo num pressuposto que eu tenho que levar uma mensagem para o meu leitor refletir, né? Para o meu leitor ponderar, refletir e fazer sentido para ele, né? Porque a literatura é isso, tem que fazer sentido não só para a gente, mas para o receptor do livro, que é o leitor. Certo. Bem, a literatura segue sendo um espaço de reflexão sobre o nosso tempo e também sobre o futuro que está sendo construído. Quando técnica, sensibilidade e inquietação filosófica se encontram, surgem histórias que nos provocam a pensar. Cassiano Santos Cabral, muito obrigada pela sua participação. O microfone está à sua disposição. Eu quero agradecer a oportunidade, uma oportunidade singular para mim de poder estar falando das minhas obras, dos meus novos livros, que pretendo futuramente publicar, não futuro breve, espero que sim. E é muito bom a gente ter esse apoio da imprensa, dos amigos, saber que as portas estão abertas, isso dá um conforto para a gente como escritor, e de saber que tem um público que é receptivo, né? Então eu gostaria, né, mais uma vez de agradecer a Terezinha, ao Ricardo, e também a quem está nos assistindo, e convidar os leitores para acompanharem a minha página Cassiano Santos Cabral, escritor, no Instagram. Ali tem mais informações sobre a minha trajetória literária. Muito obrigado. A você que nos acompanha, continue conosco. Âncora Livre, a notícia em movimento.